Então nós já apresentamos aqui, né, as três principais características que definem a estrutura de mercado, que é o número de empresas, o tipo de produto, se é homogêneo ou diferenciado, e a existência ou não de barreiras à entradas. E aí, a partir dessas características, a gente viu então duas estruturas de mercado. A estrutura de monopólio, que é a mais concentrada de todas, porque só tem uma única empresa. Se ela só tem uma única empresa, o produto é extremamente diferenciado, né? E há altíssimas barreiras à entrada nesse mercado, justamente por isso essa empresa é única. E no outro extremo a gente viu a concorrência perfeita, na qual a gente não tem barreiras à entrada, o produto é homogêneo e eu tenho um grande número de empresas no mercado, ok? Então faltam as outras duas estruturas de mercado que a gente vai tratar delas agora. A próxima estrutura de mercado é o que a gente chama de concorrência monopolista ou de concorrência imperfeita. O que é isso? Bom, se a gente for pensar, por exemplo, quantas pizzarias a gente conhece na cidade? Muitas, né? Infelizmente, provavelmente, grande parte delas vai fechar agora com essa história de pandemia. Talvez não, porque é um produto que as pessoas pedem, né? Já tem o hábito de pedir muito delivery, enfim. Mas se a gente pensar em pizzarias, sorveterias, pastelarias, o setor de alimentação é muito bom para a gente pensar nessa estrutura de concorrência imperfeita ou concorrência monopolista. O que a gente tem nessa estrutura? Os produtos são diferenciados a ponto de, no curto prazo, a empresa agir como monopolista. Então, às vezes, por exemplo, uma empresa entra no setor de pizzaria e aí ela cria uma propaganda, ela faz um trabalho de divulgação, ela cria uma embalagem diferenciada para vender o produto. Tudo isso é uma forma de diferenciar o produto da empresa na área alimentícia, por exemplo. No longo prazo, como os lucros atraem novas empresas, pois não há barreiras à entrada, o lucro passa a ser zero. Aqui, gente, o lucro zero não é que o empresário não ganha nada, né? Não faria sentido nesse caso continuar com a empresa aberta. Mas os lucros, eles tendem a se reduzir ao que a gente chama de lucro econômico, né? Eu tenho um mínimo de lucro ali. E aí, muitas empresas vão ser eliminadas e o mercado volta à condição original. Então, como é que funciona esse mercado em concorrência monopolista? Vamos supor, estou na onda do açaí, né? Abriu um açaí, as empresas observaram que o açaí estava tendo movimento, e aí o vizinho abre um açaí, e aí no centro da cidade, de repente, a gente olha e tem um monte de lojas de açaí. E aí eu vou no shopping, tem 3 lojas que vendem açaí no shopping, pelo menos. O que é isso? É esse processo, né? Eu entro no mercado, eu chamo a atenção das pessoas, eu tenho um movimento muito grande e aquilo atrai concorrentes. E à medida que os concorrentes vão entrando, as empresas vão tendo que diminuir o preço e elas vão tendo lucros cada vez menores. E aí muitas dessas empresas não conseguem se manter no mercado. E aí sobram apenas algumas empresas. E aí esse movimento ele é constante. É interessante a gente observar o mercado de alimentação porque ele funciona muito dessa forma, né? Entrou a onda de comida japonesa, abre um monte de lojas de alimentação japonesa, fecha um tanto de loja de alimentação japonesa. Entrou na onda da comida mexicana, abre um monte de lugares que vende comida mexicana, já fechou quase tudo. Um monte de açaí, já fechou quase tudo. Então tem esses movimentos, né, no mercado, os produtos são diferenciados, mas a gente tem aí, como as barreiras à entrada são muito pequenas, a gente considera que as barreiras, né, não são tão significativas a ponto de impedir a entrada de novas empresas nesse mercado, e aí acaba que as empresas não conseguem ganhar muito dinheiro. A nossa última estrutura de mercado é o oligopólio, e aqui na estrutura de oligopólio a gente vai ter uma subdivisão em quatro tipos de oligopólio. Como é que a gente divide? O oligopólio ele vai ser dividido primeiro pelo número de empresas. Então eu vou ter um oligopólio que é não concentrado, por exemplo. Ou seja, quando eu falo que um oligopólio é não concentrado, quer dizer que eu tenho muitas empresas no mercado. E eu tenho um oligopólio concentrado, no qual eu teria aqui poucas empresas no mercado. Então, uma primeira classificação do oligopólio é em não concentrado ou concentrado, ou seja, com muitas empresas ou com poucas empresas. Que quer dizer, então, que eu estou classificando o oligopólio pelo número de empresas existentes no mercado. A outra classificação de oligopólio diz respeito aos tipos de produto que essa empresa vende.
Então, eu tenho oligopólios de produtos diferenciados e eu tenho oligopólio de produtos homogêneos, ok? Então, vamos lá para o caso do oligopólio não concentrado de produtos diferenciados. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o outro tipo seria um oligopólio concentrado de produtos diferenciados, um oligopólio concentrado de produtos homogêneos e um oligopólio não concentrado de produtos homogêneos. Eu vou dar um exemplo de cada um, mas antes da gente entrar nos exemplos de oligopólio, só para a gente ter uma ideia onde é que o oligopólio se situa aqui, né, nesse processo das outras estruturas de mercado que a gente já viu, eu tenho aqui o monopólio com o mínimo de concorrência, ou nenhuma concorrência no caso, e eu tenho a concorrência perfeita com o máximo de concorrência. Eu tenho aqui no meio do caminho a concorrência monopolista e o oligopólio mais próximo aqui do monopólio. Então, para cá, a concorrência diminui. Por quê? Porque eu vou ter cada vez menos empresas no mercado. E para cá, a concorrência aumenta, porque eu vou ter cada vez mais empresas no mercado, ok? Aqui, se a gente for situar, então, ó, eu tenho número de firmas, o tipo de produto, classificando aqui as estruturas de mercado. Então, uma única firma, monopólio, poucas firmas, oligopólio, muitas firmas, concorrência monopolista ou competição ou concorrência perfeita. E aqui tem alguns exemplos, e aí no caso do oligopólio, eu tenho poucas firmas, eu vou explicar por quê, né? Na verdade, eu posso ter poucas firmas com muito poder de mercado ou muitas firmas. E aí, aqui, produtos diferenciados para oligopólio e para concorrência monopolista, produto único para monopólio e produtos idênticos ou homogêneos na competição perfeita. Se eu for analisar aqui, ó, o número de firmas, então, na concorrência perfeita, eu tenho um grande número de firmas, na concorrência monopolística, um grande número de firmas, no oligopólio, eu tenho um pequeno número de firmas que dominam o mercado, e no monopólio eu tenho uma única firma. Produto, ele vai ser homogêneo na concorrência perfeita, ele vai ser diferenciado na concorrência monopolística ou monopolista, ele vai ser homogêneo ou diferenciado no oligopólio, e no monopólio ele vai ser bastante diferenciado ou sem substituto próximo. No caso de barreiras de entrada, na concorrência perfeita eu considero que não há barreiras significativas. Na concorrência monopolística, eu também considero que não há barreiras significativas. No oligopólio, tem barreiras, a gente vai falar um pouco disso. E no monopólio, eu também tenho barreiras, e a gente já falou um pouco disso. Agora, vamos voltar aqui nos oligopólios, né? O que seria um oligopólio não concentrado de produtos diferenciados? Então, quando eu falo de oligopólio não concentrado, vou pensar, por exemplo, na indústria de refrigerantes, ok? Quantas marcas de refrigerante vocês conhecem? Provavelmente vocês conhecem muitas marcas de refrigerante, especialmente se a gente considera as tubaínas, né? Então, tem Mineiro, tem Golé, tem a Coca-Cola, eu tenho a Pepsi, eu tenho vários refrigerantes, ok? Bom, só que se eu for pegar a participação das empresas nesse mercado, eu vou ter provavelmente Coca e Pepsi concentrando com certeza, muito mais de 50% do mercado de refrigerantes. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho várias empresas que vendem um produto que é diferenciado, ou seja, né, a gente tem propaganda de refrigerante, a marca das empresas e tudo mais que criam esse processo de diferenciação. Mas, apesar de ter muitas empresas no mercado, ou seja, de ser um oligopólio não concentrado, eu tenho poucas empresas que têm uma grande participação desse mercado. Então, se eu pego as principais empresas de refrigerante, elas dominam com certeza mais da metade do mercado de refrigerante, ok? Bom, e se a gente for para um oligopólio concentrado de produtos diferenciados? Se eu perguntar para vocês o seguinte, quantas empresas no Brasil, considerando o mercado brasileiro, e aí é importante a gente definir de qual mercado a gente está falando, né? Se eu considero o mercado brasileiro de automóveis, quantas empresas produzem automóveis no Brasil?
eu vou achar provavelmente uma quantidade, eu não sei exatamente quantas são, mas com certeza não vai ter uma infinidade de empresas que produzam automóveis, né? Eu conseguiria contar quantas empresas são. Não tem empresa de fundo de quintal produzindo carro, né? Então, nesse caso, eu tenho um caso de oligopólio concentrado, ou seja, eu consigo numerar quantas empresas produzem, elas são poucas, né? E elas produzem um produto diferenciado, né? Mercado aí de automóveis, as empresas fazem propaganda, criam modelos diferenciados e tudo mais. Bom, um oligopólio concentrado de produtos homogêneos. Se a gente pega, por exemplo, mercado de... Acho que talvez o mercado de carne atualmente seja um oligopólio concentrado de produtos homogêneos. Eu tenho... não, mercado de carnes não. Mercado de carnes não vai ser um bom exemplo. Vai ser um exemplo de oligopólio não concentrado de produtos homogêneos. Por quê? Porque eu tenho várias empresas que produzem carnes, né? Muitos abatedouros, frigoríficos e tal. Se a gente for pegar o Brasil, por exemplo, né? Mas se eu for pegar as principais empresas que produzem carne, eu vou ter, com certeza, por exemplo, a BRF dominando provavelmente grande parte do mercado de carnes no Brasil. Ou ela e uma outra empresa dominando uma grande parte de mercado de carnes do Brasil. Então, eu tenho vários produtores de carnes, é um mercado não concentrado, de produtos homogêneos, que no caso é carne, né? Não estou falando daquela carne bonitinha, embaladinha lá do mercado, né? Estou falando do processo produtivo mesmo de carne. E aí, um oligopólio concentrado de produtos homogêneos, pode-se dizer que a indústria de suco de laranja, por exemplo, no Brasil, eu não sei como é que estão os dados agora, mas até pouco tempo atrás, o suco de laranja era um mercado que era um oligopólio concentrado. Eu tinha poucas empresas que produziam e exportavam esse suco de laranja in natura. Não estou falando do suco de laranja já embalado, tá, gente? O Brasil é um dos grandes produtores de suco de laranja in natura. A gente vende, exporta grande parte desse suco de laranja para empresas fora envasarem esse suco e venderem, né, como produto já diferenciado. Mas a gente vende ele in natura, então ele é um produto homogêneo. E a última vez que eu olhei dados das empresas de suco de laranja, ele se caracterizava como um oligopólio concentrado. Eram poucas as empresas que produziam e vendiam suco de laranja in natura no Brasil. Ok? Então, eu tenho aqui não concentrado e concentrado, ou seja, concentrado eu tenho poucas empresas que existem no mercado. Não concentrado eu tenho muitas empresas, só que algumas delas dominam o mercado em questão. E eu tenho a questão da diferenciação de produto ou de produtos homogêneos, ok? Então, esse é o mercado de oligopólio, a gente vai falar bem mais dele agora quando a gente for falar de controle de concorrência. É um dos principais mercados, né? Até porque no mercado em oligopólio, quando a gente fala do mercado de oligopólio de produtos diferenciados, grande parte do marketing desenvolvido, né, nas empresas são feitos por empresas que são oligopolistas de produtos diferenciados. Então, se a gente pega, né, empresas de alimentos, empresas de automóveis, empresas de bebidas, todas essas empresas, elas estão ou dentro da estrutura de mercado de oligopólio não concentrado ou dentro da estrutura de mercado de oligopólio concentrado, né? As grandes empresas que fazem marketing, em geral, que fazem marketing que a gente consegue visualizar mais, grandes campanhas promocionais, grandes propagandas, são empresas que estão dentro da estrutura de oligopólio. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é o nosso próximo conteúdo, que é justamente do processo de formação de preços em oligopólio, que é o nosso tema da próxima aula.